Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Síndica da Ilha. E, como sempre, hoje temos um assunto bem importante. A gente vai falar de seguro condominial. Para isso, a gente trouxe uma convidada que é especialista em seguros. É a corretora de seguros, Lilian Nicoletti. Eu queria que você se apresentasse. Diz pra gente quem é a Lilian Nicoletti. Fala pessoal, legal, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. A Lilian Nicoletti é uma corretora de seguros, é empresária, está aí há 12 anos como corretora de seguros no mercado. Hoje a gente é titular e responsável pela Nicoletti Corretora de Seguros e Agrupar Seguros, né? A gente atua hoje já no segmento, em todos os segmentos, administra hoje 82 apólices de seguro condominial, então a gente tem aí já uma experiência. Tem uma bagagem. Já tem uma bagagem, já tem mais de 1 milhão em indenizações pagas durante esses 12 anos aí para esses condomínios. Então assim, a gente tem um pouquinho a contribuir aí, e espero poder ajudar nesse bate-papo aqui os nossos síndicos, moradores que estão sempre presentes aí querendo saber um pouquinho mais sobre isso. Pronto, vamos lá, do começo. O que é seguro condominial? Vamos lá, o seguro condominial é justamente a proteção do condomínio, no que diz aí a cobertura de incêndio, raio e explosão e outras coberturas que a gente pode colocar também dentro desse seguro. Por exemplo, dano elétrico, por exemplo, aquele portão que bate no carro do morador, por exemplo, roubo dentro do condomínio, por exemplo, aquele tanque, aquela tubulação, aquela caixa d'água do condomínio que pode ali, por exemplo, estourar, ter um dano material e causar um prejuízo aí à casa dos moradores. Por exemplo, acontecer um incêndio dentro de um carro de um morador dentro do condomínio que foi causado aí pelo condomínio. Pode ter cobertura também aí para indenizar, por exemplo, o condomínio foi acionado na justiça por responsabilidade civil. Vamos supor que aquele síndico não mandou fazer a tal da manutenção da mesa lá no condomínio, e essa mesa, o morador vai se encostar nela, essa mesa corta o dedo desse morador, ele perde o dedo. Ele entra com uma ação na justiça porque o síndico não teve a atitude de isolar aquela mesa, porque o condomínio não teve a atitude de ter o cuidado com aquela mesa que causou um dano corporal. Então assim, o seguro condomínio, ele tem a cobertura principal dele em proteger esse patrimônio relacionado ao incêndio e tem as coberturas acessórias. Então, o que seria, por exemplo, você citou aí a questão de um acidente. Que cobertura é essa? Essa cobertura que eu citei no exemplo se chama responsabilidade civil. Vamos supor que o condomínio venha a ser acionado aí na justiça por responsabilidade civil, por algo dentro do condomínio que causou um dano material ou um dano corporal ao morador. O juiz foi lá, condenou esse condomínio com relação a isso. O seguro condomínio também tem verba para isso, desde que o síndico, na decisão, na compra, escolha colocar essa cobertura também. Então, o seguro do condomínio ele é um pacote de coberturas. Entendi. Tudo isso vai ter uma variação dentro do que o síndico, na decisão da compra, escolher ali para aquele condomínio. Então, o seguro é obrigatório? Obrigatório por lei. Vou até falar a lei aqui, que é muito importante. Lei 10.406 de 2002, no artigo 1346 do Código Civil Brasileiro. É muito importante a gente deixar claro aqui, para quem está ouvindo a gente, que é obrigatório por lei, e essa obrigatoriedade é de responsabilidade civil do síndico. Então tem sempre aquele síndico, a gente não tem verba para poder fazer o pagamento. É muito importante o síndico saber que isso é obrigatório por lei. E aí funciona assim, na hora de contratar, mas olha, peraí, não tem verba, mas na hora que acontece qualquer problema dentro do condomínio, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar é: cadê o seguro? Por que o síndico não contratou? Pronto. Por que a gente pergunta isso? Eu sou síndica. Sim. E a gente tem aquele problema lá que a gente leva isso para a Assembleia, e aí é uma das coisas que o morador menos valoriza.
Então, você está me dizendo, o seguro é obrigatório, Sim. a responsabilidade é do síndico, Sim. eu levo isso para a minha previsão orçamentária. Sim. Se a minha assembleia não aprova, o que eu faço? Como eu quero dizer para você, na verdade, esse caso de condomínio, de seguro condomínio, eu desconheço que tenha que ser aprovado em assembleia. Né? É a primeira vez assim que alguns síndicos eles confundem essa responsabilidade, mas essa responsabilidade é do síndico, então ele não precisa de aprovação na assembleia. O que eu sei é que vocês precisam cumprir o rito de pesquisa no mercado, conhecer valores, ter pelo menos 3 propostas para ver a que tem a melhor condição dentro aí da previsão orçamentária do condomínio para poder aprovar. Agora, não há necessidade dos moradores aprovarem isso, a não ser que tenha alguma coisa dentro da convenção lá do próprio condomínio. Mas eu desconheço isso porque se trata de lei. Como é lei, o síndico tem que cumprir. Entendi. Mas aí, o que eu vejo, não é nem que a gente precise levar para a Assembleia para aprovar o seguro. Sim. A gente precisa levar a despesa. Sim. Porque, querendo ou não, tem aquela despesa que ela precisa estar na previsão orçamentária. O que assim, uma boa assessoria de corretor de seguros pode fazer por vocês, né? A gente sabe que existe um valor previsto aí para ser, vamos dizer assim, investido na questão do condomínio, a previsão orçamentária. Quando você tem um corretor ali do seu lado, o que vocês podem fazer é justamente fazer essa previsibilidade com antecipação. Então, no começo, olha, vou renovar meu seguro, a minha previsão eu tenho que apresentar geralmente é o quê? Novembro que vocês fecham? A gente tem que apresentar no primeiro trimestre. No primeiro trimestre. Até março a gente faz. Sempre está fazendo essa previsão de colocar essa despesa do condomínio. Lilian, chama o corretor amigo, chama o corretor indicado, chama o corretor que tem realmente aí credibilidade no mercado para amparar vocês e pede justamente essa cotação, essas cotações para que vocês possam deixar aprovado. É muito comum, às vezes, também, a gente que já trabalha com isso, olha, o indicado para o condomínio seria fazer esse pacote de coberturas, com tudo isso aqui, mas às vezes o condomínio não tem essa previsão orçamentária para isso. Então, o condomínio acaba fechando o seguro do condomínio dentro daquela cobertura mínima, que é o incêndio, raio e explosão, que é o que é obrigatório. O obrigatório é justamente essa cobertura de incêndio, raio e explosão. E mais uma, porque você precisa ter pelo menos 2 coberturas para fazer uma apólice mínima de seguro condomínio. Entendeu? Agora, a minha experiência traz... Às vezes a gente tem incêndio, a gente vai ver bem pouco dentro dos condomínios. Sim. O que a gente vê dentro do condomínio é portão batendo em carro de morador. Entendeu? A gente vê muito essa questão de dano elétrico dentro de condomínio. Às vezes tem a área de lazer, às vezes dentro dessa área de lazer tem um investimento ali com freezer, com televisor, com várias coisas que podem acontecer. É uma guarita que tem o circuito CFTV, que é afetado aí. Então, às vezes um elevador que sofre um dano elétrico. Hoje mesmo eu atendi um síndico com um dano elétrico de elevador nesse período que a gente está de chuva. Então, o que é muito importante saber, essas coberturas que mais acontecem, o problema é que tem a taxa um pouco mais agravada. E elas não são obrigatórias? Não são. Não. A cobertura que é obrigatória é a cobertura de incêndio, raio e explosão. Essa é a obrigatoriedade dentro da lei. A composição das demais coberturas é de livre escolha do síndico. E aí vai do trabalho do corretor, tá indicando para vocês. Com a nossa experiência, a gente sempre coloca ali as coberturas que mais acontecem, justamente para amparar melhor o condomínio. E eu te pergunto, tem alguma cobertura para o síndico? Tem. A gente tem a cobertura de responsabilidade civil síndico. Essa é a cobertura que tem quando por uma atitude do síndico, e aí eu preciso deixar bem claro. Não entra nada, por exemplo, que eu já tive situações, o síndico tem um problema com determinado grupo do condomínio que não gosta daquele síndico, que quer caçar confusão com aquele síndico, que o síndico também não gosta. E a gente está falando de família, né? Está falando de realidade, né? Então, esse tipo de situação, ele não entra dentro do seguro. O que entra dentro desse seguro? Na cobertura do síndico, de responsabilidade civil. O que, pela atitude do síndico, ele tenha causado um dano, pode ter deixado causar um dano material ou corporal a alguém.
Vou dar um exemplo que já aconteceu na minha corretora. Existia um tampo de mármore num condomínio, e aí a criança foi brincar de patins, aí choveu, vieram brincar dentro da área de lazer do condomínio, né? E essa criança andando de patins, quase ia caindo, o que ela fez? Ela botou a mãozinha dela segurando no tampo de mármore, e esse tampo virou, não suportou o peso da criança, que quase caindo se segurou, e ele decepou o dedo da criança. Causou o quê? Um dano corporal, né? Ficou sem o dedo, realmente o dedo saiu, corre direto para o hospital, tal, tudo. Essa família, ela entrou contra o condomínio e contra o síndico. Por quê? Essa mesa que estava solta, ela deveria ter sido o quê? Ela deveria ter sido sinalizada que era proibido, ou deveria ter sido tirada do local. O síndico devia ter feito a gestão para que aquilo não pudesse ter ficado ali de forma solta, o que poderia ter acontecido, e o juiz entendeu que houve sim responsabilidade civil do síndico e do condomínio pela falta de manutenção adequada e de sinalização daquele pertence do condomínio. Então aí o seguro cobriu. Nessa situação, sim. Aí, nesse caso também, por exemplo, a questão do parquinho. Sim. Se tem algum problema com algum brinquedo e uma criança machucou, então o seguro, se tiver essa cobertura... Isso, desde que seja uma responsabilidade, desde que seja que a justiça identifique que isso é uma responsabilidade civil, é uma responsabilidade que foi de um ato do síndico ou do condomínio. O que é muito comum, que já aconteceu e houve negativa também? Briga de duas crianças dentro do parquinho, duas crianças brigaram, uma pegou alguma coisa lá que era um brinquedo e tacou na outra e o brinquedo machucou. Aí eu quero dizer para você, especificamente essa situação não houve responsabilidade do síndico ou do condomínio. Foi uma situação isolada entre as crianças, uma reagiu com relação à outra, não foi entendido assim na justiça como uma responsabilidade. Então, precisa ter essa decisão do juiz aí, dizendo se foi ou não algo que possa se enquadrar como responsabilidade civil dessas partes. Seguro é caro? Seguro condominial é caro? Eu não acho. Sabe por que eu não acho? Eu vou explicar para você. Hoje mesmo eu acabei de fazer um seguro de 5 milhões, um valor por ano, 3.412. São 24 casas. Se eu pegar 3.412, dividir aí por 24 casas, aí eu coloco isso, divido por 365 dias de cobertura, você vai ver que o valor é muito barato. Eu tenho condomínios que a cobertura chega a ser menos de R$1 por morador, entendeu? Então, assim, a média hoje dos seguros do condomínio, quando eu acho um seguro caro aqui em São Luís, eu tenho alguns condomínios que dá 19, 20 mil, mas a grande maioria está naquela faixa ali de 3 a 6 mil, entendeu? Isso eu estou falando de condomínios que tem 400 moradores, 200 moradores. Então, quando você vai fazer essa divisão, é um valor bem em conta, né? O que acontece? É uma despesa do condomínio. Muitas vezes o síndico já está fazendo milagre para fazer a gestão financeira e aí ele realmente pode achar caro. Mas é importante saber, dependendo da seguradora, você tem uma facilidade no parcelamento. Então, tem seguradoras que parcelam em 6 vezes, tem seguradoras que parcelam em 12, tem seguradora que parcelam em 10, e tudo isso é uma questão de conversar ali com o síndico, com o corretor, para ver o que cabe dentro do orçamento do condomínio. Tem uma pergunta aqui de uma síndica. Sim. O que deve ser levado em consideração na hora de escolher as coberturas, os valores das coberturas? Excelente pergunta. Deixa eu explicar para vocês sobre isso, que é muito importante. A gente vai sempre ter uma noção clara que a reposição na hora do prejuízo do condomínio não é pelo valor das unidades. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel na Península e fiz o mesmo imóvel na Península e o mesmo imóvel eu fiz um exemplo na Cidade Operária, ok? O valor venal desses imóveis, mesmo que sejam idênticos, será diferente, porque o metro quadrado da Cidade Operária é diferente do valor da Península, certo? Então, é óbvio que esses imóveis terão valores diferentes. Para a seguradora, como é que ela faz essa reposição? Ela pede exatamente o valor de reconstrução, porque se for ser reconstruído, vai ser reconstruído no mesmo local. Então, é muito importante o síndico, principalmente quando ele recebe, ele ter essa noção de quanto é que a construtora investiu para construir aquele condomínio, né? Mas a grande maioria não tem acesso a essa informação.
que a gente faz? A gente faz exatamente o cálculo ali de metro quadrado, a gente tem essa base de metro quadrado e faz um cálculo com valor de reposição, por isso, de reconstrução. Por isso que o corretor sempre pergunta para o síndico, são quantas unidades? Qual o valor médio de venda, para a gente ter um valor de venda também para fazer um cálculo com valor de reconstrução. Vocês têm elevador? Porque a gente, se tiver elevador, a gente tem que ter uma cobertura maior para dano elétrico. O que vocês têm aí dentro da área de lazer? Olha, eu tenho TV, não tenho TV, é um condomínio mais básico. Então, são essas informações que a gente precisa para fazer a sugestão para o síndico, para fazer a composição dessa apólice. Pessoal, eu queria aproveitar para pedir que vocês se inscrevam no canal, dê aquele likezinho pra gente e aumenta aí o nosso engajamento. E vamos lá, seguir aqui com a Nicolete. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. O meu carro, meu condomínio tem um seguro. Aconteceu lá um problema, caiu uma telha no meu carro. Eu tenho cobertura? Vamos lá, vamos falar sobre isso, porque é uma das coisas que as pessoas mais perguntam aí com relação ao seguro condomínio. E aí, princípio básico para as síndicas e para os síndicos: carro está excluído do seguro condomínio. Existem somente algumas exceções, que é o caso do RC Portões e Cancelas, que é quando a cancela bate no carro do morador, ou quando tem um incêndio, uma colisão, desde que colisão só cobre se o condomínio tiver manobrista próprio. Então, se eu não tenho manobrista, eu não consigo contratar um seguro que cobre colisão dentro do condomínio. Então, incêndio de carro de morador dentro do condomínio, só se a responsabilidade for do condomínio. Demais situações, lá na grande maioria das seguradoras, tem lá dizendo lá, riscos excluídos, veículos. Tá, e aí qual seria a responsabilidade, então, nesse caso, para que tenha cobertura para o veículo do morador? É o que eu quero dizer para você. Dentro da apólice não tem essa cobertura. Aí o morador tem que ter o carro, o seguro do seu próprio carro. Entendi. Agora, o que o condomínio pode é contratar algumas coberturas que pegam algumas situações específicas do carro. Mas muitos moradores, por exemplo, um morador bate no carro do outro e a culpa é do condomínio. Não, a culpa não é do condomínio. A responsabilidade civil não é do condomínio. Esses dois moradores têm que se resolver para essa indenização. Dentro do apólice do seguro condomínio não teria cobertura para isso. Por que eu te perguntei? Vou falar aqui num caso verídico. Sim. Um condomínio teve um vendaval, né? Uma espécie de vendaval. E aí as telhas caíram em alguns veículos. E aí o morador, a primeira ideia dele, não, o condomínio tem que cobrir. Tivemos até caso em que o morador acionou o condomínio, né, para que tivesse essa cobertura. Então, essa cobertura, ela de fato não existe. Não tem a cobertura, não tem a obrigatoriedade. A obrigatoriedade no seguro lá, o seguro não vai cobrir. E o apartamento? E o meu apartamento? Tem alguma cobertura? No seguro condomínio, a primeira coisa que as pessoas precisam saber, nos prédios que são verticais, que é aquele que é um em cima do outro, tá? Ali nessa especificidade, essas paredes que sobem esse prédio, ela está coberta dentro do seguro do condomínio. Então vamos supor lá que a gente faz um seguro do imóvel e houve um incêndio lá no 7º andar, um exemplo, a gente vai acionar o seguro do condomínio, até porque essa parede afetada, ela pode condenar todo o bloco. Você concorda comigo? Sim. Esse calor que superaqueceu essa parede pode danificar e pode prejudicar a estrutura desse bloco. Então, nessa situação, as paredes, tem tudo aí, tem essa cobertura, pode ser acionada pelo seguro do condomínio. Agora, um risco maior dentro de um condomínio não é nem tanto incêndio, como eu falei para vocês. O que acontece muito na casa do morador é dano elétrico, que aí é porque o condomínio é responsável. Não, aí o morador precisa ter o seu seguro residencial, porque são vários riscos que acontecem e a grande maioria desses riscos não estão cobertos dentro da apólice do seguro condomínio. Cada morador tem que ser o seguro da sua casa. As pessoas até confundem muito, eu até falei para você ainda há pouco, as pessoas confundem muito essa questão da cobertura, por exemplo, quando o apartamento é financiado. Não, eu não faço seguro residencial porque meu apartamento é financiado. É importante a pessoa ter certeza se esse seguro que ele tem é o seguro do financiamento, em caso de falecimento, quitar o imóvel,
ou se realmente ele fez o seguro do incêndio do seu imóvel. Eu, por exemplo, financiei uma época um apartamento na Caixa Econômica. Meu primeiro ano foi obrigatório fazer o seguro da residência. Depois, nunca mais eu fiz, porque eles não me ligaram, enfim, não renovei. Na época, tá? Mas o que sempre teve foi o seguro do financiamento. E muitos moradores confundem essa cobertura. Seguro da casa é uma coisa, seguro do financiamento é outra. É importante saber o que a gente está assegurado para não ter problema numa possível sinistro aí. Entendi. Então, pode esquecer aquela ideia lá de que, se aconteceu um incêndio, os meus móveis têm cobertura. Não, a menos que a gente faça o nosso seguro. Aí é importante a gente falar, dentro do seguro condomínio tem uma cobertura chamada incêndio do conteúdo das unidades autônomas. A grande maioria das seguradoras tem essa cobertura como cobertura acessória. Se o síndico quiser, se o condomínio tiver verba e contratar, o valor contratado nessa cobertura ele é rateado pela quantidade de unidades que tem ali naquele condomínio. Então, se eu contratei 1 milhão e tem 100 unidades, eu vou ter 10 mil para cada morador. Entendeu? Entendi. Se eu contratei 1 milhão e tem 10 unidades, eu vou ter 100 mil em caso de incêndio para cada morador. Existe essa possibilidade também. Aí esse sim vai cobrir o conteúdo da casa do morador, tá? Mas lembrem-se, essa não é uma cobertura obrigatória e o condomínio nem sempre, o síndico nem sempre tem verba para contratar. Mas existe essa possibilidade. Até porque, pela minha experiência, essas coberturas que não são obrigatórias são as mais caras, né? É um pouquinho mais agravado. Então, assim, eu queria que você, do alto da sua experiência, dissesse para nós, síndicos, sim, inclusive, o porquê que a gente... assim, qual é a vantagem da gente não pensar duas vezes em fazer o seguro do condomínio? Vamos lá. Primeira coisa que eu diria para um síndico não pensar duas vezes é que ele vai estar cumprindo a lei. Então, a pior coisa na gestão é você estar sendo questionado que você está trabalhando às margens, está fazendo alguma coisa errada. Eu já vi, inclusive, nessa minha experiência desses 12 anos aí como corretora, briga de grupo dentro de condomínio, e uma das acusações foi porque ele não cumpriu a lei, ele não contratou o seguro condomínio, que é uma coisa simples de fazer. Para além disso, é muito importante o síndico saber, né, além de cumprir a lei, ele está fazendo uma proteção enorme para o condomínio. Ele está trazendo ali um benefício muito grande, porque quando acontece a bronca, é que a gente vê, olha, incêndio, se acontece um incêndio, até laudar para ver se aquela parede, aquela estrutura, até os laudos estão incluídos no seguro. Você imagina, eu já tive situação aí que só o laudo para a gente conseguir foi 100 mil reais. O laudo que a empresa... E aí a seguradora que paga. A seguradora que paga. Você imagina, você chegar, a grande maioria dos condomínios, chegar e tirar do seu bolso 100 mil reais hoje para fazer um laudo para ver se aquela estrutura física não vai cair. Então tem são várias as situações aí que ampara aí o condomínio e que protege essa estrutura física. Eu sempre falo para os meus síndicos, quando eu faço o seguro, que eu contrato com o síndico, às vezes ele está olhando ali nosso condomínio, um condomínio que ele está. Eu não penso assim. Às vezes eu trabalho com um condomínio de 400 famílias. Imagina aí 400 famílias ligando na minha empresa e pedindo, pelo amor de Deus, cobertura porque aconteceu um incêndio e ele precisa, e ele está sem casa para morar. Né? Quando tem um sinistro com uma família é super complicado. Agora imagina 400 famílias batendo na tua porta querendo cobertura e você ter que dizer, olha, eu não tenho nessa cobertura porque o síndico quis economizar, não quis colocar essa cobertura, né? Então é muito importante, o síndico saber. Primeira coisa que ele precisa saber, não contratar apenas pelo preço. Eu até acredito que dos últimos 5 anos para cá, houve uma evolução, porque esse conhecimento ele chegou nos ouvidos dos síndicos, como utilizar o seguro, né? Como fazer essa reposição do patrimônio do condomínio. Eu acredito que isso, com essas oportunidades como essa que eu estou tendo aqui com você, de chegar no ouvido dos síndicos essas informações, eles acabam tendo muito mais consciência de que, poxa, eu posso utilizar o meu seguro.
né? Outra coisa muito importante para um síndico saber aí é garantir o valor certinho. Na hora que eu vou contratar, quando o corretor faz as perguntas, olha, como é que funciona assim? Nunca falar, olha, não, aqui é baratinho. Não tenta minimizar, porque a diferença é muito pequena. Às vezes, um dano elétrico, você sair de 50 mil para 100 mil, é muito pequena essa diferença. Então, vale a pena fazer a coisa correta para não ficar na mão. Outra coisa muito importante também para o síndico que está ouvindo a gente, independente de qualquer coisa, independente de eu trabalhar com esse produto, mas olha, contratar o seguro condomínio com um corretor que entende é fundamental. Eu tive agora recente, até tenho gostado bastante, porque os síndicos estão fazendo os advogados participarem desses momentos mais com a gente, e eu tive agora recente um questionamento de um advogado aqui na nossa cidade, mas por que demorou muito a indenização do condomínio tal, que ele também administra, né? E eu, pelo que ele me falou, pelo fato, eu falei assim, olha, provavelmente aí foi falta de conhecimento de quem estava fazendo essa assessoria. Porque o sinistro de um seguro de um condomínio, ele não é algo que é fácil, que é simples. Ele é técnico. Precisa ter alguém que é técnico. Tem que ter um especialista, né? Para poder analisar junto com você. Ontem, quando eu fui explicar para ele, para esse advogado, eu fui fazendo alguns questionamentos, mas não me perguntaram sobre isso. A gente que já indenizou bastante, a gente já tem essa noção. Ontem eu sentei com um síndico com um sinistro de dano elétrico de um elevador. Ele me contando a história, que o condomínio dele tem não sei quantos cadeirantes e que ficou complicado, ele teve que fazer a indenização. E eu disse para ele, qual o valor do prejuízo? Ele disse para mim assim, olha, deu 7 mil. 7 mil reais o valor do prejuízo que tinha dado. E aí eu já cheguei, beleza, a gente está fazendo essa reunião aqui, mas é importante você saber que a gente vai dar entrada no sinistro e você só vai ter 3 mil de volta. Aí ele, por quê? Porque existe uma franquia, uma participação obrigatória de 4. Então nós vamos recuperar 3, tudo bem? Não, tudo bem, está coberto, me mostrou o laudo. Eu falei, não, isso aqui provavelmente vai ter cobertura, não tem nada que impeça, vamos dar entrada no sinistro e vamos dar entrada. Mas de início, eu já disse para aquele síndico quanto é que era o valor máximo que ele iria ter de volta. E às vezes você pega uma pessoa que não tem conhecimento, o síndico vai lá achando que vai receber os 7 mil de volta, não recebe, gera uma insatisfação com relação àquela proteção. Mas existe uma franquia e muitos síndicos não conhecem sobre isso. Ou seja, todo seguro, quando ele é acionado, obrigatoriamente é cobrado uma franquia para isso. Não é que seguro de carro também é Exato. assim, né? A diferença é que no seguro de carro a gente leva para a oficina e a gente paga quando o carro ficar pronto, a gente paga lá na oficina aquele valor para a oficina. Uhum. No seguro condomínio é diferente. Quando eles vão pagar na conta do condomínio o valor da indenização, eles deduzem. O condomínio não precisa pagar franquia, só é deduzido do valor da indenização. Entendi. Uma dúvida também, tem uma síndica que perguntou. Tem alguma situação em que a seguradora não aceita o seguro, o risco do seguro? Sim, várias. É importante fazer essa pergunta e esclarecer para as pessoas também sobre isso. Condomínio que não tem extintores válidos, hidrantes também estão fora do padrão. Às vezes tem hidrante e o funcionário não sabe como utilizar. As condições realmente de combate a incêndios são precárias. Condições visíveis de desabamento, de estrutura física sem cuidado, as seguradoras elas podem sim recusar, tá? E isso acontece com frequência. Entendi. Existem algumas situações de manutenção, especificamente, que a seguradora ela dá um prazo. Olha, eu aceito, mas você tem um prazo para me comprovar de 30, 60, 90 dias para fazer essa melhoria. E aí o síndico vai lá, se compromete em fazer, porque na hora que tiver o sinistro, a seguradora vai querer comprovar. Se aquela situação não foi corrigida, recusa. Não tem cobertura. Exatamente. É o caso de para-raio. É muito comum a seguradora dar 90 dias para corrigir o para-raio, o síndico vai enrolando, não tem dinheiro, puxa, aconteceu um raio e teve um prejuízo dentro do condomínio. Cadê o para-raio? Estava funcionando. Aí começa, não tá. E aí, já era. Né? É isso. Nicolete, muitíssimo obrigada. Tá, e assim, eu queria que você desse aí as suas dicas para os
síndicos, e dá uma dica também para os moradores. Tá, Por que a necessidade do seguro, qual a importância, né, para o morador? Pessoal, na verdade, assim, eu trabalho com isso aí, eu sou uma apaixonada por esse negócio, né? Falo assim com muito carinho sobre o seguro, porque já utilizei muito e sei a vantagem. E o seguro, na verdade, a gente paga para não usar. Sim. Essa é a realidade. Quem faz seguro, mas eu nem usei, dê graças a Deus que você não usou, porque aquela proteção realmente é uma proteção para um risco que não avisa quando vai chegar. Né? Então, o seguro realmente ele chega quando a gente nem sabe que aquele prejuízo vai chegar. E o que é importante, é muito importante aí quem sabe aí, quem trabalha com isso, a gente está orientando justamente, não deixe de proteger o seu patrimônio, seja ele quitado ou não deixe, porque realmente quando você menos espera assim, um risco acontece. É muito barato. O seguro residencial é impressionante como é barato e as pessoas não têm um conhecimento disso, porque eles fazem comparação com o seguro do carro. E o seguro do carro não é barato. O seguro residencial, tem seguro residencial que às vezes a pessoa paga 200, 300 reais no ano, paga parcela de 40, 50 reais e ela não sabe o que é isso, porque ela acha que é muito caro, porque ela compara com o seguro do carro. Então a dica que eu dou, não fiquem sem fazer o seguro de vocês. Para dizer que não pode ou que é caro, consultem um corretor. Eu vou deixar o meu nome à disposição, trabalho com isso, nosso trabalho aí é um trabalho sério, é um trabalho realmente de quem é experiente e a gente está à disposição. Vou deixar também a minha rede social, né, @Nicolete Corretora de Segs. Nossa corretora está à disposição para fazer. Diga onde fica a sua corretora. Nossa corretora fica no posto Nicolete, que fica na Avenida dos Holandeses, ao lado da Toyota, no Calhau. A gente está à disposição para atender os nossos síndicos que têm dúvidas. A gente atende muito síndico que é de outro corretor também, mas ele tem dúvida, quer esclarecimento. E a gente está lá fazendo um trabalho realmente para trazer esse conhecimento para a sociedade, né? A gente pode realmente, como eu posso dizer para vocês, a gente pode diminuir muitos prejuízos com esse conhecimento que a gente leva para as pessoas. E mais uma vez, muito obrigada aí, muito obrigada por essa oportunidade de estar levando. Eu agradeço a sua disponibilidade. E está tornando o seguro mais simples na vida das pessoas. É uma despesa necessária, que não é despesa, na verdade, mas é necessário. Quem dera todo mundo tivesse condições de fazer um seguro. E eu não estou falando só de seguro de condomínio, não. Estou falando de seguro de carro, de seguro de vida, enfim. Mais uma vez, obrigada. Eu gostaria de deixar aqui só deixando claro que o seguro condominial, ele não é só uma obrigação, ele é uma responsabilidade. Né, responsabilidade com vidas, responsabilidade com pessoas, e o bom síndico, ele não trabalha para apagar incêndio, né? Ele trabalha para evitar que o problema vire uma crise. Pronto. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para os síndicos que estão nos ouvindo e me colocar e nos assistindo e me colocar aí à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, viu?